Olá, tudo bem? Me chamo Isabela Correia, sou assistente social e residente no programa Rede Amazônia. Dando prosseguimento ao curso EAD sobre regularização fundiária, iremos tratar hoje sobre a reunião de pactuação do projeto de regularização fundiária urbana. Neste vídeo, iremos abordar o objetivo da reunião, como deve ser preparada esta reunião, quais são os elementos apresentados e as possibilidades de reuniões específicas. A reunião de pactuação é um canal importante de comunicação e tomada de decisões com a comunidade sobre as possíveis intervenções previstas para o núcleo urbano informal, tendo como objetivo garantir uma melhor qualidade de vida e segurança aos ocupantes. Para melhor rendimento da reunião, sugere-se que no ato da mobilização seja bem esclarecido a pauta da reunião, conforme já abordado em outros vídeos, como a reunião de preparação. Além disso, deve-se atentar também à escolha de um horário que seja possível a participação da maioria e também um local próximo ao núcleo urbano informal, seja uma escola, igreja ou centro comunitário. Conforme apresentado no vídeo sobre projeto de regularização fundiária, abordado pelo professor José Júlio, foram relacionados todos os elementos que o compõem. E na reunião de pactuação, deve ser apresentadas aos moradores pelo menos os seguintes aspectos: as áreas passíveis de regularização de maneira imediata, as áreas que precisam de estudos técnicos específicos, sejam eles situações de risco, questões ambientais identificadas, as principais desconformidades, sejam elas jurídicas, urbanísticas e ambientais, constatadas no ato dos levantamentos, as soluções propostas para os principais elementos do projeto, e é importante salientar também a necessidade de utilizar uma fala acessível à comunidade, para que possa entender o que está sendo proposto. Para a discussão com os moradores, devem ser apresentadas, como falei anteriormente, as propostas de soluções para questões ambientais e urbanísticas, identificadas como desconformidades, que fazem parte do projeto urbanístico composto no projeto de regularização fundiária, com os respectivos cronogramas de execução, os custos estimados e os possíveis responsáveis pela implementação. Lembrando que estas informações farão parte do termo de compromisso, a ser assinado pelos responsáveis públicos ou privados, conforme previsto na Lei 13.465 de 2017, em seu artigo 35. Sobre o termo de compromisso, haverá um vídeo específico sobre esse tema. E como deve ser feita a preparação desta reunião? Conforme apresentado nos vídeos anteriores acerca da participação social e comunicação em REURB, esta etapa é considerada uma das quase finais do projeto de regularização fundiária. Compreende-se que a mobilização esteja consolidada e os sujeitos também envolvidos no projeto de regularização. Por isso, quais são as etapas que devem ser realizadas para esta reunião? Mobilizar e sensibilizar para a participação da reunião, com a entrega de convites aos moradores, informando e tirando dúvidas do que será tratado nesta reunião. Se possível, definir um local de referência para disponibilizar o material objeto de discussão para mais esclarecimentos, que possa ser esse local, no próprio núcleo urbano informal ou na Secretaria de Habitação. Um lugar e horário adequados para a maioria da população participar. Organização do material necessário, como data show para projetar o projeto de regularização fundiária, folder informativo do que será tratado na reunião e também uma pessoa responsável para registrar em ato o que será proposto nesta reunião. O convite deve ser feito também aos conselhos com interface da política urbana e demais secretarias com relação à discussão, sejam eles conselhos da cidade, outros conselhos relacionados à política urbana, secretaria de habitação, secretaria de assistência e outras que estejam relacionados ao tema da regularização fundiária. E também deve-se atentar para a preparação da ata da reunião por um responsável técnico. E quais são os temas que serão discutidos na reunião? Antes de iniciar a reunião, é importante prever a realização de pactuação completa do projeto com a comunidade, sendo necessário outras reuniões para discussões específicas com a população atingida diretamente pelas questões urbanísticas e ambientais, sejam elas desconformidades no que tange a questões urbanísticas, margem de rios ou outras possibilidades, ou no caso de realocação, remanejamento ou remoção. Ao iniciar a reunião, se apresenta o projeto de regularização fundiária, com demonstração das plantas finalizadas, os dados socioeconômicos consolidados e
as desconformidades das áreas. Pode ser discutido também outros impactos na vida das moradores e moradores, para além da moradia, sejam elas expressões da questão social ou outras informações que não puderam ser abarcadas no âmbito do processo. Depois, abre-se para a plenária e pactuação com a comunidade. Sobre esse ponto, é importante a gente frisar também que a pactuação pode ou não ser realizada no mesmo dia. Podem ser realizadas outras rodadas de discussões sobre alguma temática. A participação da população e demais entidades organizativas, como os conselhos, é de extrema importância como sujeitos ativos no processo. E quais são os pontos a serem pactuados durante a reunião? Deve-se registrar os pontos consensuais e os que precisarão de providências posteriores, estabelecimento de prazos para encaminhamentos propostos na reunião, apresentar os avanços da reunião, seja ela a geral ou as específicas para cada caso a ser tratado, e também a assinatura do termo de compromisso para o devido acompanhamento da comunidade no que tange às obras e ou solicitações de provisão de equipamentos públicos, dentre outras questões a serem realizadas. Para a reunião de pactuação, conforme foi apresentado no início, é uma reunião de discussão e consenso com a comunidade. Então, aqui apresenta-se uma síntese do que é este processo de reunião de pactuação. Apresentar o projeto de regularização, discutir as sugestões com a comunidade e com o promotor de regularização fundiária e o poder público e pactuar as propostas a serem implementadas no projeto. É importante frisar também que podem ocorrer reuniões específicas para a população atingida de acordo com algumas questões específicas propostas no projeto. Durante a apresentação do projeto, serão apresentadas, como eu falei anteriormente, as áreas passíveis de regularização de maneira imediata e, se ocorrer, as áreas com desconformidade e com necessidade de estudo técnico ou de remanejamento. Para esta ação, recomenda-se que, após a identificação dos moradores e moradoras presentes nessas áreas, é possível ocorrer reuniões específicas para essas famílias, apresentando suas especificidades, conforme pode ser reassentamento, alagamento de vias que extrapolam o limite da ocupação, restrição ambiental, dentre outras questões. E sobre casos de reassentamento, remoção ou realocação, a reunião pode ocorrer e é indicado que seja realizada de maneira específica, por ser um caso bem delicado. A pauta desta reunião pode ser organizada da seguinte maneira: a apresentação do objetivo da reunião, quais foram os parâmetros e estudos realizados para a tomada desta decisão e quais serão as diretrizes e normas utilizadas para auxiliar no processo deste momento. No Decreto 9.310 de 2018, é tratado de maneira específica sobre a execução dos estudos técnicos no caso de áreas de risco, dispondo sobre os estudos específicos em razões de questões ambientais, o artigo 36, e sobre a decisão de remoções e seus devidos procedimentos adotados, o artigo 105. Além destes documentos, é necessário também seguir outras normas, sejam elas de diretrizes internacionais ou nacionais. E quais são essas diretrizes? Pode ser a partir dos parâmetros de normas internacionais, da ONU, e também as diretrizes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Resolução número 10, de 17 de outubro de 2018. Neste caso, as disposições presentes nas diretrizes do Conselho de Direitos Humanos é disposto que, em casos de remoção ou deslocamentos, os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandam proteção especial do Estado implicam violação de direitos humanos e devem ser evitados, buscando sempre soluções alternativas. Os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandam proteção especial do Estado só podem ser, eventualmente, ocorrer mediante decisão judicial, nos termos desta resolução, e jamais por decisões meramente administrativas. Os direitos humanos das coletividades devem preponderar em relação ao direito individual de propriedade e também, quando se tratar de imóvel público, a efetivação da função social deverá ser respeitada, assegurando-se a regularização fundiária dos ocupantes. E no capítulo 5, da excepcionalidade do despejo, o artigo 14 diz assim: remoções e despejos devem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais, quando o deslocamento é a única medida capaz de garantir os direitos humanos. Os deslocamentos não deverão resultar em pessoas ou populações sem teto, sem terra ou sem território.
E não deverão ser realizadas remoções que afetam as atividades escolares de crianças e adolescentes, o acesso à educação e assistência à pessoa atingida, que faz acompanhamento médico para evitar a suspensão do procedimento. Não deverão ser realizadas as remoções antes da retirada das colheitas, devendo se assegurar tempo razoável para o levantamento das benfeitorias. E além dos artigos aqui tratados, devem ser observadas que na resolução as demais proposições no que diz respeito a remoções e suas diretrizes, das suas especificidades e o que deve ser garantido e o que não deve ser infligido na ação. Conforme podemos visualizar, a reunião de pactuação possui uma natureza de apresentar o projeto de regularização fundiária, o estudo técnico, discutir as medidas sociais e com finalidade de pactuar com a comunidade consenso. Consenso que tem como eixo condutor o cumprimento da legislação, a segurança e melhor qualidade de vida à população moradora naquele território. Obrigada.